Bom dia, Soco Matinal, programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro, deixando você ainda mais inteligente do que você já é. Hoje, temos aqui Lula que se reúne com os bancos para discutir taxação de bets e proibir talvez a atuação delas, e também uma outra que é a taxação de grandes fortunas. Não vai passar. De novo, cara. Ô Lula, de novo, cara. Toda vez isso. Taxação das bets, positivo. Taxação de grandes fortunas, negativo. Por quê? Porque não dá certo. A história mostra isso. Ponto. Resumindo, acabou a notícia. Vamos lá. Donald Trump apresenta seus planos aí no Clube Econômico de Chicago, né? A gente vai mostrar aí quais foram as propostas apresentadas pelo presidenciável à campanha dos Estados Unidos. Hoje, essas são uma das notícias, entre várias outras, no seu Soco Matinal. Ao meu lado, eu tenho aqui nosso consultor de investimentos da UVP Capital, Matheus Malheiros. Diga o seu oi, Matheus. Bom dia, Bom caro dia. telespectador do Soco Matinal. E Guilherme Godoy. Bom dia, pessoal. Estava com saudade de vocês. Espero Eles que também. vocês esteja sendo maravilhoso após um cacete que o Brasil deu no Peru ontem. E surpreendeu todo mundo. Eu tava esperando que o Peru fosse passar por cima da gente. Você achou que o Peru ia bater em nós? Eu achei que o Peru ia atropelar a gente. Sabe que Amassar. a gente tá melhor que o Peru. Enfim, né? Vamos lá. Como é um programa de tradição aqui no YouTube, e o YouTube gosta de tradição e a gente gosta do YouTube, o Matheus Malheiros vai começar com os índices aí, lendo. Nos Estados Unidos, a gente tem os mercados operando sem direção única, né, bem próximo da estabilidade, aguardando agora as divulgações da próxima temporada de balanço. Mercados na Ásia, né, majoritariamente em baixa, com destaque para o Nikkei, o índice do Japão, liderando as perdas da região. E na China, a gente tem os mercados aí operando perto da estabilidade, principalmente com atenções voltadas para a coletiva da imprensa, que vai ter do PCC, o Partido Comunista Chinês, que vai discutir estímulos para o mercado imobiliário chinês. Na Europa, a gente tem os mercados também abrindo queda, acompanhando o movimento que a gente teve ontem lá em Wall Street e acompanhando também essa desvalorização do Nikkei, índice do Japão. Nas commodities, a gente tem o petróleo operando em baixa, principalmente após um relatório da Agência Internacional de Energia, que prevê uma redução da demanda global, e uma notícia do governo de Israel que vai evitar atacar instalações nucleares e petrolíferas no Irã, o que diminui essas sanções do Oriente Médio. Achei coerente. Pois achei é, coerente. achei legal, cara. Boa. Parece sensato, Parabéns né? aí, galera. Pelo menos uma vez, né? Parece sensato. Vamos evitar atacar onde tem base nuclear. Pô, É um interessante. mínimo, tá ligado? Achei inteligente essa proposta aí. E com isso o ferro está caindo também, né, mesmo com essa estabilidade das bolsas chinesas. Nas moedas e cripto, a gente tem o Bitcoin operando aí perto de 67 mil dólares, dólar em estabilidade em relação ao dia de ontem, 5,65, e o euro numa alta de 0,93% a 6,16. Maravilha, Matheus Malheiros. E agora vamos aí para a principal notícia internacional que temos hoje, que é uma notícia internacional, porque o mundo estava parado. Tá fraco. Estava Hoje não parado, tem um notícia. movimento de rotação e translação deu uma estagnada aí, questão específica. Então, Donald Trump apresenta aí seus planos no Clube Econômico de Chicago. Em sabatina, nesse clube, o ex-presidente e atual presidenciável, Donald Trump, apresentou suas propostas econômicas para o seu possível mandato, principalmente as suas políticas comerciais. Exatamente. Então, seguindo essa guerra comercial com a China, o presidenciável anunciou que pretende impor altas tarifas de importação para produtos chineses, até mesmo da própria União Europeia, o que vai fazer com que esses negócios, com fábricas instaladas em outros países, sejam praticamente inviáveis. Então, na cabeça do Trump, teriam que instalar as fábricas nos Estados Unidos, o que vai gerar empregos, né, aumentar a receita, principalmente visando compensar o déficit fiscal americano. E com isso a gente tem medidas muito protecionistas, né, que podem até mesmo tensionar as relações com aliados internacionais. Então, a gente tem os Estados Unidos aí sempre aliado da Europa, até mesmo dentro da OTAN, que é uma aliança militar, e eles querem impor tarifas de importação sobre produtos europeus. Então, acaba sendo, na realidade, capitalismo para quem? Livre comércio para quem? Que é o que tanto pregam dos Estados Unidos. Sendo que só estão impondo políticas protecionistas, não estão conseguindo competir com a China, então acabam adotando essas medidas. E o presidente também foi muito criticado porque, dentre essas medidas, segundo o pessoal do Clube Econômico de Chicago, pode aumentar o endividamento dos Estados Unidos em até 7,5 trilhões de dólares até 2035, o que já é bem problemático nesse contexto. Por quê? Atualmente os Estados Unidos têm uma dívida beirando 36 trilhões de dólares, o que dá aproximadamente 106 mil dólares de endividamento para cada cidadão norte-americano, em uma proporção aí de 124% do PIB. Então, segundo dados mais recentes divulgados no mês de agosto, essa dívida vai custar mais ou menos 1 trilhão de dólares por ano, só para manter. Então, é o que eles pagam de juros.
o que é representado aí 17% do orçamento da União, e dá um juro de 3,32% ao ano. E aproveitando esse dado de juros também, os Estados Unidos terem um endividamento alto não pode ser tão justificado para o Brasil ter uma dívida elevada. Por quê? A dívida dele é 124% do PIB, mas custa 3,32% ao ano. A gente com 79% do PIB tem uma dívida que custa quase 12%. Então, são 3 vezes aí mais caro de dívida. Então, apesar de ser menor, a gente gasta muito mais com juros proporcionalmente do que os Estados Unidos. Além de uma diferença gritante, que é o seguinte: os Estados Unidos têm como moeda o dólar, que é a moeda global em comércio. Então, eles conseguem imprimir mais dólar, aumentando a inflação, ferrando o país, mas salvando, de certa forma, essa dívida. Já o Brasil, ele utiliza a moeda real, que é muito inferior ao dólar, e só tem o Brasil aqui que utiliza. Então, eles também têm esse poderio monetário de controlar ainda, pelo menos, a moeda. O dólar aí é praticamente metade das reservas globais. Isso é uma vantagem geopolítica que os Estados Unidos têm, porque é o seguinte: eles podem simplesmente congelar reservas de outros países em caso de uma guerra aí, ou de desavenças, como aconteceu com a Rússia. Então, as reservas não são dinheiro. Muitas vezes você tem títulos públicos daqueles países que podem ser convertidos em dinheiro. Só que quando você tem alguma tensão, os Estados Unidos têm o poder de congelar as reservas internacionais de outros países. Até por isso a gente vê, de alguns anos para cá, um movimento crescente da proporção que o dólar veio perdendo, na realidade. Mas ainda assim continua sendo a moeda internacional mais relevante, a principal utilizada em transações internacionais. E tem país por aí que acha prudente utilizar uma dolarização na sua economia. Na economia inteira. Pois é. E aí, se há um Curioso, congelamento... né? Mas vamos lá. O que o Banco Central faria nesse caso, né? Não É tem isso. poder nenhum. Aí não Centro, tem Banco Não tem Central. poder nenhum, exatamente. Pois é, você tem Exatamente. outro país definindo sua política monetária com Exatamente, base extremamente no perigoso estado isso. que está a economia deles, e não a sua própria economia. E esse dado que você trouxe com relação à parte do endividamento dos Estados Unidos também vem em linha com um dado que saiu, se eu não me engano, ontem, que é uma preocupação com relação a essa particularidade da proporção do dívida PIB. Então, assim, tem uma expectativa de que a gente possa chegar a 100% da relação dívida do PIB até 2030, que seria em torno de 100 trilhões de dólares aí. Então, assim, cara, é uma preocupação não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas é uma preocupação global com relação a essa relação aí de quantos países estão se endividando. Isso, obviamente, veio ali por causa de um pacote de estímulos, principalmente por causa da Covid, e alguns auxílios que tiveram que ser levados para a população e para casos mesmo ali de recuperação da economia, que tiveram que ser injetados alguns recursos ali. Então, a gente tem que ficar bem preocupado com relação a como se está se desenvolvendo isso, que a produtividade não está acompanhando a capacidade de endividamento. E a dívida acaba sendo uma bola de neve na maioria dos países. Por quê? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala muito no déficit primário, que é o governo gastar menos do que ele arrecada. Então ficar ali no positivo. Só que o Não, déficit gastar primário... mais do que arrecada, na verdade. Isso, gastar menos do que arrecada. O déficit? Não, o zerar o déficit primário, que estão entendi, discutindo hoje. entendi. Que é você gastar menos ou gastar a mesma coisa que você arrecada. Só que dentro dessa conta acaba sendo desconsiderado os juros que tem ali com a dívida, que aí sim entra no déficit nominal. Então é que você tem que ver que você considera toda essa despesa financeira. Se fosse fazer um paralelo, é como se o déficit primário fosse um EBIT e o déficit nominal fosse o lucro líquido. Então o EBIT você desconsidera essa parte de resultado financeiro. Basicamente o lucro líquido você acaba considerando as dívidas. Então, se o déficit nominal não for resolvido, mesmo que o primário seja zero, o país vai continuar se endividando e aumentando essa proporção aí da dívida. Se eu fosse dar um exemplo ainda mais basal, para quem não entendeu, imagina que você tem um salário de 10 mil reais e aí você gasta 10 mil reais. Isso para o Brasil seria um sonho, porque a gente ainda está gastando mais do que ganha. A gente ganha 10, gasta 15, seria isso. Só que mesmo que você ganhasse 10, gastasse os 10, você ainda não está percebendo ainda os juros que você pegou Você de um se endividou consignado. tanto que você está pagando R$1.000 por Isso. mês de juros. E aí você equaliza, você realmente gasta o que ganha, que seria um sonho para o Brasil, coisa que a gente ainda não está fazendo, e mesmo assim a dívida ainda continua aumentando pelos juros Quando do você empréstimo coloca que você os pegou. juros. Então não Isso. adianta nada você só gastar a mesma coisa que ganha. Você tem que gastar menos para conseguir pagar o juro. É isso. Isso, e um grande problema disso, a gente tem um risco país aí muito elevado e a grande parte da dívida do Brasil, ela é pós-fixada. Então, as pessoas não pegam uma dívida pré-fixada, o que pode estar diminuindo o custo dessa dívida. Então, à medida que as taxas de juros da Selic acabam aumentando, isso faz com que
a cada movimentação ali, por mais que a gente tenha uma movimentação desancorada com algumas expectativas que são discutíveis através do Boletim Focus, às vezes 2 casas decimais aumentam um pouco ali e já começa uma histeria dentro do mercado falando que a gente deveria ter algum tipo de controle mais restritivo. Mas não é exatamente assim que a gente tem que trabalhar, porque nenhum economista ou nenhuma instituição financeira tem um poderio suficiente para conseguir prever uma movimentação de 0,2 para 2025. Então, assim, a gente tem que começar a ter algum olhar, alguma outra ferramenta para começar a acompanhar de fato como que seriam as movimentações, porque a gente sabe o quanto que esse boletim muda a cada semana, né? Então, tem preocupações diferentes com relação a essa parte. Nossa, aqui você pós-fixada, 47% da dívida pública é pós-fixada. Isso para cada aumento de 25 bases que você tem na taxa Selic, ou seja, 0,25 pontos percentuais, custa 8 bilhões de reais por ano aos cofres públicos só para manter o nosso endividamento. E quando você tem essa dívida pós-fixada, significa que os investidores estrangeiros percebem um risco maior. Por quê? Dívida pós-fixada não sofre marcação a mercado e tem prazos mais curtos. Então, se você quiser resgatar antes, você não vai ter o risco de mercado, de resgatar um valor menor do que o que você colocou. Nos Estados Unidos, a dívida pós-fixada deles, que a gente chama de taxa flutuante, é 3% do endividamento. Aqui no Brasil é 47%, que já é o limite que foi estabelecido aqui pelo nosso próprio Estado para dívida pós-fixada. Posso amarrar agora toda essa explicação que a gente está tendo? A gente finalizou aqui falando que o problema é o risco Brasil, que faz com que o real fique baixo perante o dólar, que é uma moeda, apesar de inflacionária, é ainda mais estável. Então a gente tem o problema que é nossa moeda, que é o real, ela não é tão forte o suficiente. E a principal causa disso, além de outros fatores comerciais, é a insegurança, que é o risco Brasil. E o que traz uma segurança? O que mata esse risco Brasil? O que faz com que o Brasil seja mais seguro? Para que a gente tenha mais investimentos pré-fixados e também que o real suba em comparação com qualquer outra moeda, seja dólar, seja qualquer outra coisa. A gente tem primeiro que começar a trabalhar com mais seriedade com a parte da reforma tributária. Isso é algo que gera muita desconfiança com relação à parte dos investidores institucionais, então que não tem tanta atratividade de trazer o seu recurso aqui para o Brasil, porque cada hora muda um imposto novo, tem alguma preocupação com relação a isso. Algumas reformas no âmbito administrativo também, para começar a enxugar um pouco essa máquina pública aqui do Brasil, para que o Brasil consiga mostrar mais solvência para o mercado internacional e todos esses aparatos jurídicos também que vão garantir com que o investidor, ao trazer o seu recurso para cá, ele vai ter esse recurso assegurado com a sua rentabilidade ali e o Brasil vai ter capacidade de honrar com o pagamento das suas dívidas. Porque indo com essa parte, principalmente no pagamento dos títulos públicos, já começa a trazer mais segurança para os outros títulos que são dependentes aí dessa remuneração. Maravilha. Alguma coisa que você colocaria? É o tripé macroeconômico, basicamente, né? Faz sentido. Que a gente tanto comenta aqui no programa. Então, a gente tem a austeridade fiscal, que é o que não existe aqui no Brasil dentro do cenário de hoje, gastar muito. Sempre fala em gastar menos, mas acaba não conseguindo cumprir isso aí. Tem um Banco Central independente com as taxas de juros e o câmbio flutuante. Maravilha. Eu colocaria também uma outra coisa que eu acho necessária, segurança jurídica também, que é essas mudanças que a gente tem de legislação e até o ativismo judicial, que é o judiciário legislando, movimentando nessas brechas de lei, aonde essa movimentação causa uma instabilidade. Maior exemplo, sei lá, a gente tem lá o NCM, que é o código do produto para que ele tenha uma tributação em cima, porque o Brasil é um manicômio tributário ali. Quando a gente tem essa insegurança, a gente coloca um imposto específico no bombom. E aí todas as empresas mudam para waffle, porque aí foge do imposto. Ok. Só que essa mudança gera um custo operacional para a empresa muito alto. E aí essa insegurança já é levada em consideração na margem do produto, entende? Então isso dá um problema. Então a segurança jurídica de movimentação, se a gente tivesse uma estabilidade maior dentro das legislações que regem a economia como um todo, a gente teria mais isso. Só um adendo, já temos 13 minutos, para um público mais leigo, o que é o tripé macroeconômico? Que a gente sempre fala. Tripé macroeconômico, de maneira bem, bem simples, são 3 tripés, ou seja, faz sentido, né? Um tripé. Três tripés da nove. 3 pés, na realidade. 3 pés que fazem com que a economia fique estável aqui em cima e dê segurança. E aí, causa tudo que a gente falou. O primeiro, austeridade fiscal. De maneira mais simples gastar menos do que você está ganhando. Simples. O governo arrecada tanto, ele gasta menos. Certo? Beleza? Segundo, câmbio flutuante. Cara, isso foi engraçado que o Galípolo falou, não, a gente tem que manter o câmbio flutuante. Falei, mas só até essa discussão já a foi gente já tá falando sobre isso ainda. Por que falaram sobre isso, na realidade? A mesma coisa. Porque o que é o câmbio flutuante? É deixar a moeda solta, deixar o real solto, sem ir lá e colocar, pareando com outras moedas, sem ir lá e determinar quanto que deve ser vendido as coisas no mercado.
Isso é um câmbio flutuante. É você não travar a moeda com a força bruta do Estado. E então, assim, a gente não deveria nem estar discutindo isso mais. Pô, já entendemos que dá errado. O Sarney tá aí como exemplo. Então, câmbio flutuante, austeridade fiscal e a outra é a meta de inflação. E aí a meta de inflação é basicamente você respeitar a meta de inflação que foi determinada. E daí é feito por meio de um Banco Central independente. Né? Porque o dever do Banco Central é manter a inflação sob controle pela meta que foi determinada pelo CMN. Então, na realidade, o papel hoje do Banco Central não é determinar, não é discutir meta de inflação. Quanto que tem que ser a inflação do país? O único papel do Banco Central é cumprir essa meta. Fazer chegar lá. Exato, é fazer chegar lá. Então, por exemplo, se hoje tem essa discussão de o juro, a nossa meta de inflação é descolado com a realidade de um país em desenvolvimento e fica criticando o Banco Central para aumentar juros, essa discussão não é nem coerente, porque não é o papel do Banco Central. Quem define a meta é outra instituição. O Banco Central só tem que cumprir. Exatamente. Né? Foi até o próprio Galípolo que falou no pronunciamento nesses últimos dias. O Banco Central tem que perseguir a meta e não questionar, na realidade. Que é a função desse órgão. Então, em resumo, se a gente tiver esses três pés muito bem definidos, a gente tem uma economia mais estável. Isso seria o tripé econômico, que é uma teoria que faz com que a gente aceite. Quando a gente tirou isso, qualquer um dos pilares, a gente se ferrou muito. Seja congelando o dólar, seja não batendo a inflação, seja gastando mais, que é uma das coisas que a gente está fazendo hoje. Então é isso, acabou o programa. Obrigado, foi bom? Foi um podcast essa notícia. Caramba, uma notícia, não tinha outra, né, de internacional, então foi isso. Mas agora falando de verdade, olha que engraçado, o quanto que a gente conversou aqui, a gente amarrou os assuntos. Tenho muito orgulho de vocês dois, cara. A gente conseguiu trazer uma... Se as pessoas pararam e escutaram do início e se perdeu um pouquinho, voltou, entendeu o que tá falando, ela entendeu basicamente como a economia funciona. Sendo muito sincero. Parabéns aí, cara. Do caralho. E agora, notícias nacionais aqui do Brasil, que é o país onde hoje a gente vive, que é Lula reúne aí com os bancos para discutir bets, positivo, a gente tem que discutir isso, tá fazendo uma evasão fiscal absurda, e também taxação de fortunas. Não vai passar. Não vai passar. Não vai dar. Não vai subir ninguém. Será? Nunca serão. Vamos ver. Então, o Lula vai se reunir hoje de forma reunida com os 5 maiores players aí do mercado e a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Ele já se reuniu aí com esses players aí anteriormente, mas de forma separada, mas dessa vez vai reunir com todos eles para discutir esses aspectos aí que estão em pauta durante todo o governo do Lula, que é com relação à parte principalmente das bets e da taxação das grandes fortunas para tentar compensar o rombo fiscal, né? E, além disso, conseguir cobrir com a campanha dele, principalmente com a parte de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A gente já discutiu esses aspectos aqui algumas vezes, e essa política de tentar taxar as grandes fortunas ou de tentar regulamentar essa parte das bets aí para não prejudicar tanto o orçamento doméstico, a gente está vendo aí essa grande evasão aí de recursos que iriam para casa, para coisas básicas, estão indo para essas bets, nessa falsa ilusão ali de que eles vão ter um retorno que vai cobrir com suas próprias contas ali, né? Então essa regulamentação vem para isso, para tentar tirar essas bets aí que estão mandando principalmente esses recursos para fora, né? Muitas dessas bets aí têm as suas operações definidas em paraísos fiscais, então assim, cara, é tudo esquemas ali de lavagem de dinheiro já foram atribuídos a isso, então tem todo um problema frente a essa parte das apostas aí. E além disso, a nossa ministra de Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, também garantiu que tem 2 assuntos ali que estão sendo interditados durante o governo do Lula, que são com relação à parte de ajustes ali no salário mínimo e também nas aposentadorias. Então, garantiu que vai haver um reajuste real, ou seja, acima da inflação para o salário mínimo, e também está tendo uma discussão com relação à parte da atribuição ou não desse reajuste do salário mínimo para quem ganha as aposentadorias ali pelo INSS. Só que tem um ponto que você fazer esse reajuste mais agressivo do salário mínimo tem um impacto muito significativo no orçamento. Por quê? Muitas das nossas despesas são relacionadas à Previdência Social, que hoje tem um déficit gigantesco, na casa de centenas de bilhões. E todos os pagamentos são indexados ao salário mínimo. Se você aumenta o salário mínimo acima da inflação, você está dizendo que todos os benefícios sociais, inclusive a Previdência, vão ter esse aumento, que já piora a nossa situação fiscal. Esse assunto é mais delicado,
porque assim, a gente também tem que ver alguns outros aspectos com relação à parte da população na ponta que realmente vai ser impactada com isso. Então a gente tem que reajustar alguns outros aspectos, como alguns pagamentos ali de pensões, algumas outras coisas que estão em desacordo, algumas coisas que são de regime especial mesmo, que são que de fato vai ter um impacto maior ali, porque, por exemplo, a dona Maria que está ali e que tem 60 anos e está aposentada, tem que cuidar ainda de mais uns 5 filhos ali, cara, é meio complicado você falar para ela que você não vai dar um reajuste real, o dinheiro sendo corroído pela inflação e na ponta ali como que ela fica. Então tem que ter alguns reajustes, concordo, mas tem que ver direitinho como que vai ser esses reajustes aí, porque só prejudicar quem está na ponta, não sei se é a forma mais correta de tratar isso. O regime especial é bem problemático, porque custa muito caro. Então você tem um grande absurdo, cara, que eu vejo aqui no Brasil, que é o quê? Filha de militar solteira tem pensão vitalícia. Absurdo. Cara, onde que já viu isso aí? Tipo, não existe. o seu pai foi pra guerra e por causa disso você vai ter uma pensão vitalícia. Você não fez nada. Isso não é tipo Entende? R$1.000 que ela tá Exato. ganhando por mês. Não, é uma fortuna, é Uhum. muito mais do que a dona Maria que você falou, que tem os filhos dela pra cuidar, ganha. Então, se você desse uma enxugada nesse regime especial aí de vários benefícios que não fazem sentido nenhum, dá pra falar que é quase parasita do Estado. Sim, cara. Falando esse nisso- tipo de benefício já melhoraria muito a situação. Falando nisso, você viu a notícia, nem tá nessa notícia do programa, mas viu o Milei tá querendo revogar mais de 70 leis que ele considera inútil lá na Argentina, né? Desses pacotões, que eles chamam de privilégios. Aí eu fui ler. Sabe? Uma das leis é que todo parlamentar argentino pode parar em qualquer vaga sem ser multado. É isso. Caraca, Não é um cara. privilégio. Foda-se, eu sou um parlamentar, eu estaciono aqui, é isso. Que Eu isso? sou vereador de uma cidade. Eu sou vereador de com 10 mil Cocalzinho do Piauí, habitantes. foda-se, eu estaciono aqui, é isso. Cocalzinho no Piauí, um abraço. Nem sei se existe essa cidade, acabei de inventar. Se passa. É, Cocalzinho tem Goiás. Cocalzinho aqui. Se for em Goiás é grande, acabou. Agora. Se for no Mato Grosso, Culuene 3 ou Garapu, que é uma cidade lá perto. Eu posso falar porque eu nasci lá. Aí não existe Achei nada. que você nenhum estava problema. inventando palavras. Não, existe mesmo. Garapu 2 e Culuene. Duas cidades. Então vamos agora para outra notícia nacional do Brasil, que é fundos de pensão possuem aí menor posição em ações na história, com fundos pagando até IPCA mais 6,5%. Difícil de Um bater dinheirinho isso, hein? bom, hein? Dinheirinho bom. Difícil. Então a gente tem essa menor alocação na história dos fundos de pensões, né, atingindo 10,4% em junho de 2024. E por que isso ocorre? Você tem hoje o juro real muito atrativo, pagando aí 6,5% ao ano, ou seja, IPCA mais 6,5%, que é o que você hoje, investidor, consegue garantir de rentabilidade com risco soberano. Risco soberano seria o risco do próprio governo de pagar, sendo que ele é o emissor da moeda. Então, o governo te deve em real e ele emite o real. Então, na prática, você tem uma chance de default aqui em moeda soberana, beira aí o risco zero. E as metas atuariais desses fundos de pensão são o INPC mais 4,5%. O que é o INPC, inclusive? É outro índice de inflação, voltado para famílias aí com rendimento de 1 a 5 salários mínimos, enquanto o IPCA, né, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é de 1 a 40. Mas na realidade, a longo prazo, ambos são índices inflacionários, então você não espera um descolamento muito significativo deles. Então, quando você tem a meta, né, ali da atuarial sendo INPC mais 4,5 e o Tesouro Direto te pagando IPCA mais 6,5, por que na cabeça de um gestor, né, que tem que atingir essa meta para manter a sustentabilidade financeira dessas entidades de previdência, vai comprar ações, vai correr risco, sendo que ele já consegue atingir a meta com folga investindo em título público? Por isso que você tem esse movimento, né, ainda aí para nossa dívida, que está com esse juro real muito alto. Porém, isso acaba abrindo muitas oportunidades aí no mercado de ações. Grande parte de todo o movimento que você tem na nossa bolsa é feito por institucional e até mesmo do exterior. Tá, pessoal? A física é irrelevante dentro da nossa bolsa de valores. Dessa forma, quando você tem a notícia de fundos de pensão investindo muito pouco em ações e esses fluxos aí do exterior que agora acabaram virando um pouquinho, mas no geral estavam muito negativos, acaba denotando aí que você tem oportunidades muito interessantes dentro do mercado de ações para você, investidor de longo prazo, que segue o buy and hold. Boa. Maravilha. Agora a gente vai para o quadro das leituras dos comentários dos vídeos do vídeo anterior. Eu separei alguns comentários aqui, né? O Bruno Cunha 9043 disse: quem é a UVP raizeiro já deixa o like na confiança antes mesmo do vídeo começar, porque já sabe que o conteúdo vai ser palavrão. Joia. Temos aí, parabéns aí. O Ítalo
Ítalo da Silva Ferreira, 5860, diz: ótimo programa. E eu vou falar. Essa é uma dúvida pra você, Maneiros. Dúvida: ontem vocês falaram sobre uma reserva de oportunidade. Queria saber quantos por cento vocês acham que é uma boa pra ter de reserva de oportunidade. Eu vou ser honesto aqui, eu não quero prejudicar meu amigo. Obrigado. Então o Godoy, ele tinha separado esse comentário pra ler. Boa. Falta de comunicação interna nesse programa aqui. Ah, o Edson meteu louco. Falou, você vai ler aquele comentário. Aí eu, pô, cara, eu tô aqui olhando e falei, pô, você parece comentário. Não, na hora que o Edson cara. falou, o Godoy começou a me olhar com uma cara. Eu falei nem assim, pô, li. cara. Vai lá então. Não, tudo bem, gente, acontece esse tipo de coisa. O Das nosso melhores querido, @Ítalo da Silva, seguinte, Ítalo, não existe... 5860. 5860, perdão. Esse é o número de... É o Nick. Pra votar. É pra voltar? Cara, Mas aí, ô Ítalo, cara, é o seguinte, pra reserva de oportunidade não existe nenhum tipo de alguma coisa que seja regra com relação a essa parte de reserva de oportunidade. Você pode deixando ali, quando você for fazer seu aporte, você vai lá, tira uma parte dele, sei lá, 10%, 15% que você ia fazer de aporte, coloca em algum título que vai ter uma liquidez diária ali, que seja separada da sua reserva de emergência, para que você possa retirar nos momentos que que a gente está tendo agora. Ah, vai ter um aumento na taxa de Selic, você está esperando que isso vai acontecer? Sempre que houver algum aumento na taxa de Selic, vai ter duas oportunidades para você, na renda fixa e na renda variável. Porque a renda variável vai ficar mais barata, porque a maior parte dos investidores vão tirar o seu recurso de lá para mandar para a renda fixa, e ao mesmo tempo a renda fixa continua com as taxas atrativas. Então você vai ter essas duas oportunidades ali. Então, cara, não existe realmente um consenso com relação à parte do percentual que é destinado para isso, apenas para reserva de emergência, que deve cobrir ali de 6 a 12 meses seu custo de vida, e em alguns casos pode ser de apenas 3. Maravilha aí. E já respondeu a pergunta aí também do nosso queridíssimo... Meu celular estraga, cara. Que celular? Você tá doido, Edson? Ah, não, minha memória aqui estraga. Pô, tua memória aí que tá falhando. Do Leonardo Cabrini, que também perguntou quanto deixar em reserva de oportunidade. Fica aí a resposta. O Léo Manto 1 disse: meu saco matinal, o melhor programa. Ô, louco. Isso. Temos aqui também o empreendedor que mandou na madrugada ouvindo o VP3. Valeu e tal. E aqui tem um comentário muito bom, que é o... Deixa eu ver esse... Ah, tá. O canal Jovem disse: vou comentar para vocês lerem meu comentário. Bom dia, mas agora é de noite. É que amanhã vocês vão ler durante o dia. Abraço. Verdade. Muito bom. Também temos aí o Alexandre Diogo, disse: mano, que porcaria é essa de ficar fazendo barulho enquanto o outro fala? É apenas querer ser chato, estar carente de atenção. Coisa chata, falta de respeito com o colega. E aí o Matheus Boneco foi lá e respondeu ele, disse: aqui é um programa que visa dar notícia de maneira criativa e divertida. Se não te agradar, é só não assistir o programa, meu lindo. Meu lindo. Ele acompanha o Raul. E aí vem o Alexandre: entendo, mas eu assisto desde que o Soco Matinal era no Spotify, passou para o YouTube, adoro. E aparentemente você não entendeu a ironia. Porém, todavia é chato mesmo ouvir o barulho. Eles terminaram em paz. Matheus, volta lá e ofende mais agora o Alexandre. Alexandre, ofende depois o Matheus. A gente gosta disso. A violência, ela nunca é a resposta, mas ela é uma pergunta e a resposta sempre sim. Então vocês têm que se quebrar no comentário aí, que não tem um engajamento. Por favor, gera engajamento aí, gera conteúdo pra gente. Começa a discutir mesmo, por motivo besta. Você Ofende. pode estar errado. O seu objetivo não é estar certo, o seu objetivo é ofender a pessoa. Exatamente. Moço, pleno 2024, quem tá ligando pra estar certo ou errado? Ninguém. A discussão não é um meio, é um fim por si próprio. Você não precisa de motivo, você só discute. E isso. Então fica aí o pedido, um polvoroso aqui da audiência, Lucas, também. Por favor, comece uma discussão acalorosa aí, porque a gente gosta de ler os comentários. Edson, então, você aí que tem contato com o Poitin, às vezes até próximo demais, né? Fala com a mão dele. Dê uma sugestão de discussão, então, pros nossos ouvintes. Discussão? Uma discussão. Comecem a se questionar se casais gays devem proteger sua propriedade privada com armas. A Marília Mendonça tem mais visualização no YouTube do que a Beyoncé. Mentira. É verdade. É verdade? É um dado. É verdade? É um fato. É verdade Só mesmo? joguei a bomba. A Marília Mendonça tem mais view que a Beyoncé. É verdade isso? É verdade. É verdade mesmo? É verdade. É verdade? É verdade. Então é verdade. Então discutam sobre isso. Quem é maior, Marília Mendonça ou Beyoncé? Cuidado. Vai. Antes de tudo, quero mandar um abraço pro meu cliente, o Nicolas, do Rio Grande do Sul. Forte abraço aí, meu amigo. Falei que ia mandar pra você, tô mandando. Eu quero ler o comentário também do @Matheus Boneco. Eu trouxe a cidade hoje, inclusive, sabia disso? Sabia. De boa. Dúvida. O que acha mais vai no saque aniversário ou saque rescisão da FGTS?
Cara, se você achar que vai ser demitido sem justa causa, aí você vai sacar de rescisão. Se você aprontou... Se você aprontou... Caralho. Ô, velho. Dá não, velho. Você concorda que é uma dica sábia? O Mateuzinho entrou na mente do cara agora. Qual foi a cagada do serviço? Pra gente entender a gravidade. E se ele não comentar a cagada, a gente comenta. Porque se for justa causa, não adianta. Se for Mas tem uns 40%. Foi sem justa causa, violou tratado internacional ou crime. Cometeu um crime de guerra. Agora, se você acha que não vai ser demitido sem justa causa, aí você vai de saque aniversário, meu amigo. É isso. Ainda mais se o aniversário que eu achei. Faz sentido. Comenta também qual isso vai influenciar também o A não ser. muito complexo. É uma divergência brasileira, Isso. Então vamos lá agora. Falando em divergência, o comentário do eu, Felipe e Lohan. Ele disse que está começando a investir com plano reserva, constrói reserva em 8 meses. Mas se algum desse momento que ele está construindo esse fundo aparecer uma oportunidade, você pode resgatar a reserva. Cara, é imprudente você fazer isso. Você não sabe que a emergência pode acontecer. Tá no próprio nome, reserva de emergência. No máximo que você poderia fazer é suspender naquele mês o seu aporte para a reserva e direcionar tudo para o mercado. Mas jamais, pode ser alguma, você vai investir na sua reserva de emergência para comprar ativos. Isso aí é loucura. E eu separei no último comentário aqui do Wellington Zani 1280. Manda um salve pro meu amigo de outro programa que faz trade BTC. Salve. Não, faz trade. Não é salve não. Salve. Sem salve. Salve ele, né? Salve. Mas ele faz trade, pô, MBTC, tá maluco? Às vezes foi nessa intenção, né? Clica meu salve aí. Foda-se. Salve. Mas BTC, cara. Pô, 2024, o ano da tecnologia. Então vamos lá? Vocês querem ver pausa? Vamos lá? Ô, no banheiro, peraí. Falou? É bom que é tratado. Eu trouxe. Tá seco. Notícias não tão irrelevantes. Começamos agora na guerra dos chips. Estados Unidos querem limitar vendas para a China. O país também será específico. Mais uma vez. Volta aquela série Específico. País específico demais. que é que a China, Emirados Árabes e a Arábia Saudita, né? Então, entra naquilo que o Matheus estava falando. Os Estados Unidos, né? Da China, toda vez aquele que puder fazer para embargar a China, eles querem fazer. Pô, mas... Sai pra lá. Cara, vai, Godoy. Tá fechado no Godoy, vai. Então, através das suas chips, como a Nvidia, a AMD e a Intel, está limitando, impondo sanções de exportação desses chips para países específicos. Tem como, né? Nessa guerra fria, estamos chamando de guerra dos chips aí, para que a China não consiga produzir mais inteligência nessa corrida aí pela inteligência artificial. Em que 45% desses chips aí são produzidos nos Estados Unidos, e limitando isso para os países específicos pode fazer com que eles não consigam E a metade em Taiwan. Exatamente. Que acha que é romper a sua independência, digamos assim. Vai nessa brincadeira aí, daqui 2 anos, nós três aqui desembarcando aí, lá em Taiwan. Tá defendendo os chips. Então, assim, cara, é um mercado que vem para exposição, ele está avaliado em 223 trilhões de dólares, mas tem que alcançar 311 bilhões até 2029, uma alta anual em mais ou menos 20%. Mas é isso aí, né, cara? Os Estados Unidos, mais uma vez, mostrando que é um franco defensor aí do liberalismo e do livre mercado. E agora eu tenho uma notícia que ela é realmente não irrelevante. Que é o seguinte.
Olha a notícia espiritual. Aumentar a cobertura do FGC para 250 mil, aumentar de 250 mil. E aí a notícia é, o FGC, que fará 30 anos em 2025, legal, né? Ele não deve ter a sua cobertura elevada para 250 mil, de acordo com o diretor. Então é isso. Ele falou que só não vai acontecer aquilo que a notícia está falando que poderia acontecer. A gente só trouxe alguns dados da realidade. E aí a gente consegue fazer uma notícia boa. Exatamente. O que é o FGC? Então, posso dar uma adendo? Claro. Olha que interessante. Isso é uma notícia que é veiculada. Eles veiculam uma notícia assim, portais muito grandes, principalmente o mercado financeiro, que tem algumas notícias, que é, olha que interessante essa notícia. O FGC vai aumentar a cobertura acima de 250 mil? Não, o diretor disse que não. É isso. Isso é uma notícia. Poderia acabar assim. Poderia acabar. Olha que interessante. Quando você vê uma notícia, ela é feita para os alunos entender. E o que a gente faz no matinal? A gente traz piada, a gente ri, mas a gente explica o que está querendo dizer aquela notícia. O que o fato tem a ver com o mundo real. Porque é muito engraçado, não faz sentido nenhum você ver uma notícia. A mesma coisa que eu digo, sei lá, vou noticiar aqui. Vou viajar já para a Espanha? Não. É isso. Eu poderia. Edson não viajará para a Espanha. E a título é Edson vai para a Espanha? Edson fez um filme, não vai para a Espanha. Boa. Então a gente agora vai mergulhar nas notícias, trazer dados importantes do FGC. Antes de tudo, o que é o FGC? É uma garantia que você tem dentro dos seus investimentos em renda fixa, no qual os bancos contribuem por 0,01% de todos os depósitos elegíveis, que vai proteger você, investidor, CPF ou CNPJ, em até 4 instituições, caso elas venham a ser liquidadas, com 250 mil em cada uma. Vamos supor, você investiu lá 100 mil no banco e foi decretado que seria liquidado. Então, basicamente, faliu. Você, por meio do FGC, vai conseguir ressarcir o valor que você investiu, mais os juros. Então, acaba trazendo muito mais segurança aí para os investidores que compram títulos de bancos pequenos e bancos médios. Então, é benéfico, inclusive, para essas instituições. Então, se for pegar tudo que é elegível no FGC, que é basicamente título emitido por banco, então CDB, LCI, LCA, letra de câmbio, esses depósitos somam 4,8 bilhões. Só que o problema é 49% desses depósitos são 100% cobertos. E o patrimônio do FGC é 733 bilhões. Então, na realidade, se um banco grande, como um Itaú, um Bradesco, o Banco do Brasil quebrar, não existe FGC que proteja os investidores. Mas, claro, se chegar nesse nível, aí o Brasil já acabou. A sua última preocupação é o investimento que você tinha naquele banco. Você está pensando em fugir do país mesmo, se acontecer um evento desses aí. E a última vez que o limite da FGC subiu foi em 2013, que aumentou de 70 mil para 250 mil o limite. E nesses 30 anos de existência, já tiveram 40 eventos que foram cobertos, que resultou em um desembolso de 45 bilhões de reais para os investidores. E só desde 2020 a gente já tem 15 liquidações e 13 bilhões de pagamentos. E a última vez que você teve o fundo selecionado foi em 2023, quando 55 mil investidores foram afetados pela liquidação da BRK Financeira e da Porto Crédito. E quem tinha título da BRK, hein? Esse é uma taxa interessante. É a BRK que nós estamos falando. Tinha alguns preocupados com o Banco Master, porque eles estavam na mesma pegada ali, né? Mas o Banco Master, toda vez que você vai ver uma notícia de Banco Master, está sendo assim, o Banco Master está com a exposição maravilhosa. E aqui é notícia. Ou você falou do Banco Master, você investidor aí, que tem títulos do Banco Master, seguido do Banco Lloyd, toma cuidado. Por quê? Tá lá, o FGC é 250 mil por instituição. Só que você teve uma fusão desses bancos. Então, o limite do FGC é único nesses títulos. Se você tem ali 150 mil do Master e 100 mil do Lloyd, você já estourou o limite do FGC. Porque você conta como se fosse um só. Exato, você conta o conglomerado financeiro. Não é só a marca. Então, você tem que tomar cuidado com isso, para não acabar ficando acima do limite, porque é o que a gente sempre fala aqui dentro da consultoria. Você pode investir em título bancário de instituições que tem uma taxa mais elevada? Pode, mas você não tem hipótese alguma, pode estourar o limite do FGC de 250 mil. E daí sempre você deixar aquela gordurinha. Por quê? Você compra um título ali para 2028, por exemplo, se você já coloca hoje 250 mil, e rende 10% ao ano, 2028 vai ter quase 350 mil. Então, se quebrar ali a instituição perto do vencimento do seu título, você vai perder todo o rendimento.
Então, por isso tem que ter uma gordurinha aí para deixar rendendo e cobrir tanto o seu principal que você colocou, quanto os juros que você recebeu no período. Porque se fosse para correr risco ali fora do FGC, vai para crédito privado. Vai ter a mesma garantia. Você vai ganhar mais dinheiro. Exatamente. Lá garantia seu jogo. Às vezes até garantia não só agora, na verdade. Você pode ter garantia real das debêntures, que é o quê? A empresa ela deixa um imóvel ali em alienação fiduciária para os debenturistas. Então, se ela não conseguir honrar os pagamentos, toma o imóvel, vende e os credores pegam o dinheiro. Só isso existe no banco, se não quebrar. Agora, debêntures não, você consegue recuperar a parte do valor investido. Crise clássica também, é muito comum. A gente compra em vários lugares, por exemplo. Exato. Acabam tendo ali um default, só que vai ali, tenta oficialmente, acaba tomando uma propriedade, faz a venda e recupera o valor investido. Maravilha. Então, esse foi o assunto continuado. A gente vai para o final. Chamou. Esse recado final vai para você, que é um entusiasta do mercado financeiro. Tem uma série da HBO Max chamada Industry. Uma série fantástica sobre o mercado financeiro. Você precisa dessa série. Fica aí a recomendação para você que vai maratonar essa série. São só 3 temporadas aí. Recomendei para algumas pessoas da empresa, gostaram. E agora vai ficar para você assistir e ver que de fato é o mercado financeiro. Tô brincando, né? Logo, você trata melhor. Pegada. A fé. Indica uma série de filme, então. Um filme também do mercado financeiro aí pra você, Too Big, Too Feio, que fala sobre a quebra do Lehman Brothers na crise de 2008, né? Grande demais pra falir. Você acha também, né? A gente propôs ali o Amazon Prime, só que a desgraça você tem que pagar na Amazon. Você paga o serviço de assinatura, tem que pagar o filme também, mas muito bom, você entende de fato que causou aquela crise e vendo um pouco, claro, de uma forma meio cinematográfica, os bastidores ali por trás da crise. Então todas as reuniões foram feitas ali com os dirigentes de bancos durante aquela época. E o que foi feito, inclusive, para evitar que outras instituições financeiras quebrassem, para você tivesse aquele cascata que podia destruir, literalmente, o sistema financeiro. Você foi uma crise muito séria. E agora, como aconteceu, ela, como Lehman Brothers quebrou durante essa crise, o que foi feito para que se alastrasse para outras instituições financeiras. Qual o nome? Too Big, Too Feio. Grande demais para falir. O seu? Sorria 2. Vai entrar. Entrou hoje ou entra amanhã no cinema? Sorria 2. Então é amanhã. Sorria 2. Não assistam Coringa, é um musical. É uma merda. Fotografia é uma bosta. Show. Programa. Chamou. Falou. Tchau.